é um encorajamento no ministério contra as adversidades e falsos mestres ou falsas doutrinas. Eu convido os irmãos a abrirem então suas Bíblias comigo, nessa segunda carta, no capítulo 3, de 1 a 5, para a nossa edificação. E esta carta é um chamado à vigilância e santidade nos últimos dias. Essa passagem vai tratar desse assunto, vai falar dos males, as corrupções dos últimos dias. Então abra sua Bíblia nesse texto, creio que vai aparecer aqui na tela também para você. E para você que está em casa, abra sua Bíblia e vamos ler essa passagem para a nossa edificação. Como os irmãos vão ficar mais tempo assentados do que eu, vamos colocar em pé e vamos ler essa passagem juntos. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isso, todos juntos? Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, que nós possamos entendê-la, Senhor, que possamos praticá-la no nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor esteja nos iluminando, que o Teu Santo Espírito, que inspirou o apóstolo Paulo, possa iluminar as nossas mentes, para que possamos entender a Tua palavra e praticá-la e guardá-la no nosso coração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poderia sentar. Nós iremos falar sobre tempos difíceis. Esse é o tema da nossa mensagem. Nós vivemos tempos desafiadores. O eu se tornou o centro da vida. As pessoas pensam mais em si mesmas do que nas coisas de Deus ou no próximo. O dinheiro é mais valorizado do que as pessoas. As pessoas hoje valem pelo que tem. Se você não tem, você não vale nada. O culto à própria imagem nas redes sociais, pessoas têm as suas redes sociais, né, como um culto a si mesmas. A destruição da família no plano original de Deus. Nós podemos ver como a família está sendo destruída, atacada, e pessoas tentam destruir a família no plano original de Deus. O casamento entre um homem e uma mulher não pode ser outro, porque seria outro fora da vontade de Deus. Não existe casamento com homem, mulher e mulher, porque isso é a deturpação do plano original de Deus. A violência doméstica, o filho que matou a própria mãe por causa de problemas financeiros, nós temos visto isso, pai matando filho, filho matando seus pais, o namorado que deu 60 socos naquela jovem, naquela mulher, né, desfigurou o rosto dela, difamações nas redes sociais, cancelamentos, ataques verbais impulsivos, multidões buscam diversão, conforto, prazeres, mas rejeitam o compromisso com Deus, a oração. As pessoas são mais amigas do prazeres do que amigas de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ciente da aproximação de sua morte, ele estava escrevendo esta carta, ele sabia que iria morrer por causa da fé, e ele escreve a Timóteo, seu filho na fé, uma carta carregada de urgência pastoral. E ele estava preso num calabouço em Roma. Estava conversando ali com o Anilton. Essa masmorra chamava-se Marmetina, ela existe até hoje em Roma. É ponto hoje de visitação, onde as pessoas vão ali para ver onde Paulo ficou preso por causa da fé. E essa masmorra era um momento de muita dor, porque ela era fria, era um lugar que era um buraco no chão, tinha 90 diâmetros, aquela abertura onde a luz do sol entrava com pouca frequência. E nós podemos perceber que então Paulo, preso nesse calabouço romano, ele descreve com exatidão o ambiente espiritual e moral dos últimos dias. E não apenas um tempo futuro, mas a era presente, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Os últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias, que vai ser descrito da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. E Paulo, ele revela que esses dias serão marcados por todo tipo de perversão
que não é apenas social, mas uma perversão religiosa e espiritual. E o seu apelo é claro: conheça o seu tempo e viva de maneira fiel a Deus. Como é que nós devemos viver nesses tempos difíceis, nesses últimos dias? Nós devemos viver de maneira fiel, íntegra, ilibada, irrepreensível, né? Uma maneira que possa agradar a Deus. Então, a segunda carta a Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, escrita em meio à perseguição e abandono. Ele está ali na masmorra, né? Abandonado por todos. E Timóteo, um jovem líder tímido e doente, ele recebe orientações firmes sobre como pastorear em um mundo em colapso moral e espiritual. A gente vê, por exemplo, esse Charlie Kirk, ele era um grande expositor da fé cristã. Ele trabalhava no ambiente universitário, ele defendia a família, os valores cristãos, e defendia a fé em Cristo, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós temos visto muitos vídeos dele, mas ele é muito conhecido nos Estados Unidos, nacionalmente, por defesa da fé cristã, né? E ele defendia a fé cristã. Ele sabia que corria risco de vida pela defesa firme que ele tinha da fé nesse ambiente universitário, que a gente pensa: não, ambiente universitário de só intelectuais, né? Da educação, a educação vai salvar, né? A educação não salva ninguém, quem salva o pecador é Cristo. Às vezes no ambiente universitário é o ambiente mais hostil hoje para os jovens, né? Porque onde muitos jovens aprendem as drogas, né? Eu conheço um jovem de uma família bem sucedida. O filho está preso nas drogas, no ambiente universitário que ele aprendeu no UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Até então não tinha contato com as drogas, mas aprendeu na universidade, com seus colegas, com a libertinagem que esse ambiente tem. Então nós podemos perceber que Charlie Kirk também perdeu a sua vida nesse ambiente universitário, né, com um tiro fatal, mas deixou um legado. Creio que Deus vai levantar muitos outros, assim como levantou depois do apóstolo Paulo, muitos outros, levantou Timóteo e muitos outros para dar continuidade à fé, e essa fé chegou até nós. Então a carta, meus irmãos, é tanto uma despedida quanto um alerta profético. Os últimos dias chegaram e com eles tempos difíceis. Tempos difíceis. Então a grande ideia dessa passagem é que os últimos dias serão marcados por uma perversão progressiva da moral, da família, da espiritualidade, da fé, e o cristão fiel deve manter-se firme, consciente e separado da falsa religiosidade. Então Paulo não apenas alerta sobre a natureza dos últimos dias, mas nos mostra 5 dimensões da decadência humana e nos chama a uma separação vigilante da falsa piedade. A primeira coisa que nós iremos aprender é sobre a realidade dos últimos dias. Veja o verso 1, vamos ler comigo? Todos juntos? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então nós estamos vivendo nos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias. Os últimos dias não são apenas os momentos que antecedem a vinda de Jesus, mas todo o período entre a primeira e segunda vinda de Jesus. Então, como o Calvino afirma, né, trata-se da realidade permanente da igreja. Uma realidade o quê? Que nós estamos vivendo nos últimos dias, até a volta de Jesus. Segundo John Stott, quando o navio da igreja cristã foi posto no mar, não lhe foi dito que esperasse uma travessia serena. Vai ter tempestade, vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter luta, vai ter batalha, tempos difíceis. Não sejamos, irmãos, ingênuos quanto ao tempo que nós vivemos. O tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Não é época de conforto, mas de vigilância e firmeza. Não é isso que Jesus diz? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É tempo de vigilância. Então, por isso Jesus diz: no mundo passais o quê? Por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, que Deus possa fortalecer a nossa juventude. Eu fico feliz aqui da Elisa, daqui transmitindo o culto, né? E ela sabe muito bem, no ambiente que ela estuda, a luta que é. Quantos jovens nas drogas,
né, contra libertinagem. E nós devemos orar pelos nossos filhos. Minha filha, lá em Curitiba, eu falei com ela, ser forte e corajosa, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus, né, estou contigo, né, até o final. Então tenha coragem, nós devemos ter coragem, que nós possamos ter essa coragem. Veja bem que Paulo estava preso, mas ele não estava com medo, ele confiava no Senhor, Deus estava com ele naquela masmorra ali, tempos difíceis. Mas vejam bem, meus irmãos, a natureza dos tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, não fala assim? Egoístas, avarentos, jactanciosos. Então a palavra aqui, difíceis, transmite a ideia de violência demoníaca, ameaça feroz e selvageria moral. Isso significa, meus irmãos, que esse tempo não é fácil para ser vivido. Serão dias difíceis e perigosos. Já pensou alguém defendendo a fé naquele ambiente universitário? Ele imaginaria que receberia um tiro no seu pescoço? Tempos perigosos, tempos difíceis. E esse tempo do fim é uma época de terrível florescimento do mal. Hoje passou lá na rua lá do Lindé, né? Com um congado lá e batendo tambor, né, invocando os demônios, né? Quando eu fui missionar lá em Taubi, né, muitas vezes eu ia para a cama ouvindo os tambores batendo, da macumbaria. Aí eu levantava, não, eles estão invocando o demônio, eu vou invocar Jesus. De olhar beirando a cama e orando a Deus, para Deus fechar aquele centro de macumbaria. E um dia uma irmã que morava bem em frente, né, ela brigada com o marido, eu falei assim, vigia, a mulher sabe que fica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derriba. E aí começamos a orar, né, pelo aquele centro para fechar. Aí um dia a mulher estava batendo um tambor, ela infartou em cima do tambor e morreu. Aí ficou a placa lá, né, centro de macumbaria da Bahia, não sei de onde, né. E aí um dia deu uma chuva, e o relâmpago bateu naquela placa, até a placa caiu. Porque quando Deus fecha, Ele fecha para valer. E nós devemos orar. Nós estamos vivendo um tempo de florescimento do mal, em que todos os alicerces morais são sacudidos. Segundo John Stott, esse tempo é marcado por uma ativa oposição ao Evangelho. E eis alguns exemplos de uma oposição ativa ao Evangelho, meus irmãos. Querem ver uma coisa? As produções cinematográficas, séries e músicas. Vejam como as músicas ridicularizam ou distorcem os princípios cristãos. Nós temos aí até um seriado, né, As Portas dos Fundos, né? As pessoas fazem chacota com Jesus na época do Natal, zombam de Jesus, colocam Jesus como se fosse um homossexual, coloca aqueles apóstolos ali como se fossem homossexuais. Eles distorcem os princípios cristãos, como a fé, o casamento, a santidade, a existência de Deus, zombam de Deus. Você anda no ambiente universitário, não, aqui não tem Deus não, aqui é ciência, né? Abandonam Deus, como se quem criou a ciência foi o próprio homem, foi Deus quem criou a ciência. E o que é ciência? Ciência é verdade, e onde está a verdade está Deus. Mas quando eles renegam Deus, vão criar outras coisas, vai criar o evolucionismo, né? Vai criar o gnosticismo e outras crendices, proibições, meus irmãos, ou restrições ao ensino bíblico em escolas públicas. Aquele para fazer lá a célula, devia até escrever uma carta defendendo, né, aquela reunião como se fosse um aspecto também cultural. Não é cultura? Você quer cultura, o evangelho também é cultura. Então, em certos países são proibidos e também há uma resistência nesses ambientes de escolas públicas, do ambiente universitário, ou penalizações a profissionais por expressar a sua fé. Quantas pessoas às vezes perdem o emprego por causa da sua fé? Em muitas universidades o cristianismo é considerado uma crença irracional ou anticientífica. Por exemplo, você defender que Jesus é o único caminho, é como se isso fosse uma afronta, porque eles defendem que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, não existe outro que leva ao céu. Pastores ou influenciadores cristãos são cancelados por falarem sobre os princípios bíblicos que confrontam pecados contemporâneos. Hoje a gente combater
o homossexualismo e chamá-lo como pecado, como a Bíblia chama, é como se a gente fosse homofóbico. É como se a gente não amasse o ser humano, é o contrário. Nós queremos ver as pessoas libertas, né, do alcoolismo, queremos que as pessoas sejam libertas também das drogas e também da pornografia. Quantas pessoas são escravizadas, né, na pornografia, e quantas pessoas são escravizadas também no homossexualismo, no adultério, no pecado. O evangelho é que restaura vidas. Então, cristãos são presos, né, espancados ou mortos por pregar o evangelho em país com forte repressão religiosa. Nós temos o Pedro, o nosso presbitério, que está na Malásia. Alguns países, como a Coreia do Norte, a religião é proibida. A leitura da Bíblia é proibida na escola, em casa, em qualquer lugar. Na Coreia do Norte, Afeganistão, ou parte da Ásia e da África, como em Marrocos, né? Os missionários têm que entrar numa loja e deixar a Bíblia ali na língua daquele povo, porque se ele evangelizar, aquilo é considerado um crime na lei local. Então nós podemos perceber como a perseguição é grande contra a fé cristã. E Jesus chega a dizer: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus também foi odiado pelo mundo. Então o próprio evangelho, meus irmãos, prevê que haverá tempos de rejeição ativa à mensagem da cruz. Hoje nós cantamos pela manhã, eu amo a mensagem da cruz, porque na cruz Jesus resolveu o nosso maior problema. Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Além do mais, meus irmãos, esse tempo difícil revela que o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. Os homens serão o quê? Egoístas. Então, o mal não está fora, o mal está dentro do homem. Então, o problema é essencialmente espiritual, interno ao ser humano, não apenas social. Né? Alguns chegam a dizer, não, o problema do homem está fora dele, está na sociedade, né? Quem corrompe o homem é a sociedade. Não, quem corrompe é o seu próprio coração. Né? É lógico que a sociedade também está contaminada, porque o pecado afetou tudo, mas o coração do problema do homem é o problema do coração enganoso, do coração depravado. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: não é o meio que corrompe o homem, mas é o homem que corrompe o meio, porque o coração é enganoso, o coração é depravado. Em outras palavras, o mal não vem de fora, mas de dentro do homem. Então o maior problema do homem não está no ambiente externo, o maior problema humano está dentro dele, dentro do coração. Não é isso que Jesus diz? Quando a gente lê, por exemplo, né, o texto em Marcos capítulo 7, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, e nós estaremos lendo esse versículo. Eu creio que a Elisa vai colocar aí também para nós, na tela, né, Elisa? Veja o verso 21, meus irmãos. Verso 20 até o verso 21, 22, capítulo 7, Marcos 20, 21 e 22. Vamos ler comigo? E dizia: que sai do homem, isso que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. É de dentro, não é de fora. Então o problema maior do homem está dentro dele. Então nós devemos reconhecer, meus irmãos, que a luta cristã é contra o espírito deste século e que a raiz do mal está no coração humano, não apenas nas estruturas externas. É um problema interno, é um problema do coração. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, veja a decadência moral. Nós estaremos vendo aqui, né, do verso 2 até o 4 de Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 2 até o 4, veja a decadência moral descrita por Paulo deste mundo caído. Primeiro, a decadência moral contra si mesmo, o egoísmo e a arrogância. Então os homens serão o quê? Egoístas, jactanciosos,
arrogantes, sem domínio de si. Então, dominados por paixões, vícios e desejos, eles são escravos da ira, da língua, do sexo e das drogas. Todo ano no Brasil, em todo o Brasil tem um carnaval, não é verdade? E o carnaval, meus irmãos, é uma sujeira só. Ali tem as músicas mais profanas, os comportamentos mais odiosos diante de Deus. Então, esses homens são o quê? Amantes de si mesmos. E as pessoas, então, para esconder, né, a sua malignidade do coração, eles colocam máscaras, e se vestem, né, fantasiam-se, viajam daqui, né, de Cascata para outras cidades, vão para Divinópolis, vão para Bahia, vão para o Rio de Janeiro, para esconder, né, as suas vergonhas em outros lugares e cometer as piores atrocidades. Então, amar a si mesmo mais do que a Deus, meus irmãos, é o centro da perversão. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus aqui, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o narcisismo moderno tem raízes profundas na idolatria pessoal. As pessoas passaram a ser amantes de si mesmas, idólatras. Isso é o culto de si mesmo. No entanto, o Evangelho nos chama a negarmos a nós mesmos, a não adorarmos a nós mesmos. Não é isso que Jesus diz? Jesus fala assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue o quê? Tome a sua cruz e siga-me. É negar a nós mesmos, é negar o nosso eu e colocar Jesus no centro do nosso eu, no primeiro lugar na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Então, a essência do cristianismo, qual que é a essência do cristianismo? Não é o egoísmo, mas o amor ao próximo. Essa é a essência do cristianismo. Mas vejam, em segundo lugar, a decadência aqui, a decadência moral contra o próximo, a crueldade e a traição, né? A gente estava conversando não, deixar o meu filho ir no campo de futebol para ver Atlético e Cruzeiro. Aí só tinha uma torcida, né? Aí, na volta, do time opositor atacando o outro, né? E se não fosse a guarda municipal, eu tinha morrido. 5 atacando um com um cacetete, né, na cabeça, e falando assim, aí foi puxar a ficha de todos eles, né? Tráfico de droga, violência doméstica, cheio de passagem pela polícia, né? Então nós podemos ver como a crueldade. Os homens serão implacáveis, caluniadores, cruéis, traidores, atrevidos, inimigos do bem. Inimigos do bem. Já pensou? Você fazer uma ação social, alguém chega, não, sou contra isso, porque são inimigos do bem. Você fazer o bem, sem olhar a quem, tem gente que é inimigo do bem. Pelo bem que você faz, ele é seu inimigo pelo bem. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e isso incomoda. Então isso mostra, meus irmãos, que as relações humanas estão doentes, sem perdão, sem lealdade, sem amor. Os homens serão traidores, como Alexandre, o latoeiro, né, que delatou o apóstolo Paulo, culminando em sua segunda prisão e consequente martírio. Sabe o que ele acusou o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é o grande revolucionário que botou fogo em Roma. Lembra que Nero colocou fogo em Roma e acusou os cristãos, dizendo, olha, esse homem faz parte, né, dessa revolução, de colocar fogo em Roma. Então os traidores, meus irmãos, são como Judas Iscariote, que traiu Jesus por causa do fio metal, por causa de 30 moedas de prata. Você já pensou? Judas Iscariote andou 3 anos e meio com Jesus e depois o trai, né, por causa do fio metal. Então os homens serão caluniadores. O que é caluniar? É dizer uma coisa que você não fez, Ricardo. Por exemplo, é dizer para você que você cometeu um ato antidemocrático. Que você quebrou lá a estátua lá do palácio lá.
Então, são caluniadores, é o pecado de espalhar contendas, disseminar intrigas, jogar uma pessoa contra outra, destruir ponto de contato e cavar abismos nos relacionamentos. Eu lembro que eu era criança, né, brincando na rua, uma pessoa me acusou que eu tinha jogado uma pedra e a pedra quebrou o vidro ali do carro do meu colega, e era mentira. Eu lembro que eu chorava e a pessoa falou, não foi ele mesmo. Meus irmãos, que coisa ruim. Eu tenho isso na minha cabeça, eu era criança, eu tinha uns 12 anos, mas eu lembro desse fato até hoje. São caluniadores. Atribuir um crime que eu não fiz. O caluniador é chamado aqui em grego diabolos. É a mesma palavra para diabo. O caluniador é chamado diabolos, um agente satânico no meio da igreja. E nós precisamos, meus irmãos, restaurar a comunhão verdadeira, exercendo o perdão, a verdade nos relacionamentos. Não é isso que diz o salmista? O salmista Davi, no Salmo 133, ele fala o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então nós podemos perceber que nós devemos prezar pela comunhão, Isso me faz lembrar aqui um irmão, ele tinha uma filha adotiva, né, que ela é sobrinha da esposa dele, e eu sei que ela fez uma bagunça, e a mãe então incentivou, não, bata essa menina. E ela era uma menina clarinha, né? E o pai então corrigiu, deu uma chinelada nela. Aí ficou aquelas marcas, né? A mãe pegou aquela criança, levou no hospital, fez um boletim de ocorrência para denunciar o marido, né? Que ele estava fazendo maus tratos. Eu falei assim, meu irmão, você não está dormindo com sua mulher, você está dormindo com o capeta na sua casa. Uma mulher que incentivou você a bater, né? E fez isso. Então nós podemos perceber, meus irmãos, né? Essa mulher queria destruir a vida do seu marido. Já pensou um negócio desse? Traidores, caluniadores. E isso é triste, meus irmãos, né? É triste acontecer isso, mas eu vi isso acontecer. Então veja, a decadência moral contra Deus. Então os homens serão blasfemadores, eu falei? Ingratos, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que o quê? Amigos de Deus. Então, pessoas que zombam da fé e colocam o prazer acima do culto a Deus. E essas pessoas adoram a si mesmas em vez de adorar a Deus. A religião se torna o quê? Apenas de aparência. Então, nós devemos colocar Deus no centro da nossa vida. A vida, meus irmãos, só tem sentido quando Deus é tudo na nossa vida. Que Ele possa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Nós devemos colocar Deus no centro da nossa vida. E nós devemos perguntar, estou amando mais o prazer ou a presença de Deus? Estou amando mais, né, os prazeres desta vida do que as coisas de Deus? A Bíblia chega a dizer que na presença de Deus há plenitude de alegria. Nada pode preencher o nosso coração, meus irmãos, a não ser a presença de Deus, né? Alguém chegou a dizer que o homem tem um vazio do tamanho de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. E só Deus pode preenchê-lo. Mas veja bem, a decadência moral contra a família, desobediência e frieza no lar. Os homens serão desobedientes aos pais, desafeiçoados. Não é assim que diz o texto? Então, a perda da autoridade familiar é sintoma de uma sociedade em ruínas. O lar deve ser restaurado como a primeira escola de piedade. Nós devemos restaurar o lar. Restaura o respeito dentro do lar. Certa feita uma pessoa falou, pastor, meu casamento acabou porque o meu ex-marido pegou uma xícara de café quente e jogou na minha face. Eu tinha que entrar contra ele na lei Maria da Penha. É triste, né? Aquele que jurou amor, agora está agredindo. Aquele que jurou cuidar, agora está batendo. Então veja, restaura o respeito dentro de casa. O lar é o termômetro espiritual da vida. O lar é o termômetro da vida espiritual.
Se você está bem com o seu cônjuge, você está bem também com Deus. Agora, se você está mal também com o seu cônjuge, você está mal com Deus. Não tem jeito, eu estou em paz com Deus, eu estou brigado dentro de casa, né? Brigado dentro de casa. Então, sem amor no lar, meus irmãos, não pode existir famílias saudáveis. Os filhos precisam se converter aos pais, os pais aos filhos. Eu fico pensando naquela menina, isso marca muita gente, né? E a gente tem visto isso repetidas vezes, né? Muitos filhos fazendo isso. Há pouco tempo atrás, uma jovem aqui tentou a morte dos seus próprios pais, né? Alguns anos mais atrás ainda, a Suzane Richthofen, né, para ficar rica, milionária, receber um seguro, aqui tentou a morte dos pais que foram mortos a pauladas. É triste, meus irmãos, né? Triste. Filhos desobedientes aos seus pais, que às vezes querem a morte dos pais para receber a herança, mas cedo, ficam como um filho pródigo, me dá a parte aí da minha herança que eu vou embora, né? Querem gastar nas orgias. Então, filhos que precisam se converter aos seus pais, e os pais que precisam converter aos seus filhos. Existem pais também que abandonam os seus filhos. Alguns anos atrás, a gente viu uma mãe que jogou o próprio filho na Lagoa da Pampulha. Graças a Deus que essa criança não morreu, Deus preservou a vida dessa criança, mas quantas crianças morrem abandonadas pelos seus próprios pais? Então, decadência moral, meus irmãos, contra a integridade financeira, avareza. Os homens serão o quê? Avarentos. O amor ao dinheiro leva à idolatria, à ruína da alma. Por amor ao dinheiro, aqueles homens arquitetaram lá, roubar o Banco Central lá do Ceará, em Fortaleza, né? Fortaleza? Não é isso? Então nós podemos perceber que os homens serão egoístas, avarentos. Então os ladrões dos aposentados e pensionistas do INSS são amantes do dinheiro, meus irmãos, são corruptos. Já pensou? Roubar os velhinhos, as pessoas que recebem apenas um salário e o dinheiro sendo desviado, são corruptos. E tomara que essa CPMI mostre muita coisa, né? Diz que o careca do INSS vai prestar depoimento essa semana. Tomara que ele fale quem são os verdadeiros ladrões, né, que ele ajudou a roubar também. Então, Paulo já havia dito, meus irmãos, por amor ao dinheiro, né? Aí fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, a vida centrada na ganância é uma vida sem Deus. O dinheiro é o Deus mais adorado desse século. Sabe qual é o maior Deus desse século? É o dinheiro. Ele é o mais adorado. Por dinheiro, por amor ao dinheiro, as pessoas matam. Não matam? Por amor ao dinheiro, morrem. Por amor ao dinheiro, casam. E por amor ao dinheiro, divorciam também. Por amor ao dinheiro. Então, pratica a generosidade, a confiança em Deus como antídoto à avareza. Que nós possamos saber que o dinheiro atende a tudo, mas nós devemos, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, que a gente possa usar o dinheiro como um bom servo, não como um patrão, como dono da nossa vida, né? Tendo avareza no coração, que nós possamos amar a Deus acima de tudo, e usar o dinheiro para a glória de Deus. Tudo que somos e temos provém do Senhor. Mas, finalmente, em quarto lugar, a espiritualidade divorciada da vida. Veja o que diz o verso 5. Coloque aí para nós, Elisa, por favor. Vamos ler comigo? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, a maior tragédia, meus irmãos, é que essa decadência não ocorre apenas lá fora, mas dentro da igreja. Pessoas que têm fome de piedade, vão aos cultos, cantam hinos, mas vivem sem transformação. Vivem como se fossem ímpias. Domingo ele tem uma capa de crente, mas durante a semana inteira ele vive como se não fosse cristão. Ele traz a Bíblia no domingo para a igreja, mas durante a semana inteira ele vive como se não tivesse lido a Bíblia no domingo. Ele vive tendo forma de piedade. Segundo John Stott, religião sem moral é como uma lâmpada sem luz, né? Quando a lâmpada queima lá, a cristiana te chama para trocar a lâmpada, né? Por que adianta uma lâmpada apagada?
queimada. Então, uma religião sem moral é como uma lâmpada sem luz. E Tiago diz que a fé sem obras é o quê? É morta. E por isso nós devemos examinar o nosso próprio coração, examinar a nossa vida cristã, examinar a nossa espiritualidade. Ela transforma a sua vida ou é só de aparência? Então, o verdadeiro cristianismo, meus irmãos, muda a conduta, não apenas o vocabulário. Ele muda o nosso comportamento, ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa vida. O evangelho muda a nossa vida. Conclusão, Paulo termina essa sessão com um comando: foge também destes. O apóstolo não nos chama ao isolamento do mundo, mas à separação daqueles que vivem uma religião falsa e destrutiva. O retrato aqui pintado nessa passagem é sombrio, meus irmãos, mas é também um chamado à resistência, a resistir a este mundo mau, a resistir a esses tempos difíceis e a vivermos em santidade diante do Senhor. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como viveremos então? Em primeiro lugar, discernindo os tempos. Então entenda a gravidade da era atual com base nas Escrituras. Viva a sua vida à luz das Escrituras. Vivemos em tempos difíceis e perigosos, mas à luz da palavra de Deus nós iremos discernir o certo do errado, a verdade da mentira, à luz da palavra de Deus. Nós devemos discernir os nossos tempos. Em segundo lugar, vivendo em santidade, o cristão deve se distinguir pela pureza de vida. Então vejam bem, a gente precisa limpar o nosso celular de toda pornografia, de tudo aquilo que não agrada a Deus, de toda piada indecente, de todo filme indecente. Nós devemos limpar a nossa vida. O crente, meus irmãos, é reconhecido pela diferença e não pela semelhança. O crente tem que ser diferente. Então, que nós possamos viver uma vida santa, uma vida separada para Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Quantas pessoas aprisionadas, quantas pessoas presas nas ideologias deste mundo, e nós devemos viver uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor. Em terceiro lugar, conviveremos rejeitando a hipocrisia. Piedade não é forma, mas é vida com Deus. Que a gente possa ter uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra de Deus, uma vida de testemunho cristão. Que nós possamos estar felizes de estar na casa de Deus, estar em comunhão com os irmãos. Não perca esse vigor espiritual. Não perca o entusiasmo de viver a vida cristã. A Bíblia diz que nós devemos ser pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Que nós possamos ter um espírito fervoroso, cheio de fervor espiritual. Não perca a sua intimidade com Deus, a sua vida de oração. Então, que nós possamos viver uma vida sempre dedicada ao Senhor. Em quarto lugar, protegendo a sua família. Sabe que Satanás vai atacar a sua família, vai atacar os seus filhos. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família. Reafirme os valores de respeito, amor, autoridade. O lar deve ser um pedacinho do céu na terra. Não é lugar de briga, de confusão, de xingamentos, né? Tem gente que eu tive a oportunidade de visitar, que quando visitar lá de surpresa, estava jogando a panela batendo no chão, e gritando com o outro, aquela briga doida durante a semana. Então, faça do seu lar um pedacinho do céu na terra, né? O seu lar não deve ser um lugar de brigas, contendas e confusões, mas deve ser um ninho de amor, de carinho, respeito e de ternura. Assim deve ser o nosso lar. Porque quem quer ver a confusão e o circo pegar fogo na sua casa é Satanás. Não quer o seu casamento feliz, não quer que você possa ter uma relação feliz com os seus filhos, com a sua família, e nós devemos estar orando. E se algum pai tem algum filho, algum parente fora da presença de Deus, ore por ele. Deus que faz o milagre do novo nascimento. Agora levante só, bem alto assim. Como viveremos? Apegando-se à palavra de Deus. Apegue-se à palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus, não. Esse livro aqui é livro sagrado, é livro de Deus. Tem que ser o pão para a sua alma. Tem que ser o maior banquete para o seu espírito, a palavra de Deus. Então Timóteo, ele venceria somente permanecendo firme na verdade. E nós também, meus irmãos. Somente firmado na palavra nós podemos vencer esses tempos difíceis. Os tempos não são difíceis? São difíceis. Eu fico pensando, meus irmãos, quando eu vi aquela cena da Érica Kirk chorando sobre aquele caixão, agora seu marido, né, um grande influenciador,
E ela agora com 2 filhas para criar, sozinha. Como é que ela vai ter força para vencer tudo isso? Para vencer? Na presença de Deus, com a palavra de Deus. Sabe o que ela disse? Eu não vou deixar o legado do meu marido morrer. Deus vai levantar ela e tantos outros para dar continuidade ao trabalho de Deus. Paulo, ele estava indo para execução, estava preso numa masmorra, mas ele estava escrevendo esta carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, fique firme, dê continuidade, não olhe para trás. E esta carta chegou até nós, e que a gente possa dar continuidade, com apego à palavra de Deus, mesmo também vivendo em dias difíceis, levar o evangelho para outras pessoas. Não tenha medo, não recue, não olhe para trás, vença com a palavra de Deus, vença na presença de Deus, ore e clame ao Senhor e peça a Deus: Senhor, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida para fazer diferença nesses dias maus, no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa vida. Coloque seus sonhos, seus planos, sua família, suas necessidades, tudo diante do Senhor, e peça ao Senhor: oh Deus, usa a minha vida, em o nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante do Senhor, nesta noite de domingo, neste dia 14 de setembro, Senhor, de 2025, usa a nossa vida, Senhor. Ó Deus, nós queremos ter apego à Tua palavra, sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, tempos, ó Deus, que são perigosos, mas nós queremos, ó Deus, vencer tudo isso discernindo os tempos. Nós queremos, ó Deus, discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Nós queremos viver em santidade, Senhor. Tua palavra diz: seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra, uma vida de testemunho cristão. Nós queremos, ó Deus, viver protegendo a nossa família. Proteja o meu casamento, a minha família, os meus filhos. Proteja a família de cada irmão que aqui veio, Senhor. Ó Deus, para que possa ter um bom casamento. Ó Deus, um lar que seja um pedacinho do céu na terra. Não deixe Satanás, ó Deus, destruir o nosso lar, a nossa família, Senhor. Proteja-nos, ó Deus. E que o Senhor esteja nos dando força para que possamos viver nesses dias difíceis. Abençoa os jovens, ó Deus, que vão viver, ó Deus, no ambiente escolar, no ambiente universitário, mas que eles possam fazer diferença em nome de Jesus, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que possam seguir ao Senhor, fazer diferença neste mundo mal, ó Deus. Sopra o Teu Santo Espírito aqui, ó Deus, no bairro Cascata, Senhor, sobre cada família deste bairro, sobre a vida dos irmãos, ó Deus, aqueles que estão frios na fé, faça um avivamento, Senhor, aviva os corações, tira da letargia espiritual, tira, Senhor Deus, desse momento de marasmo espiritual. Toca nos corações, ó Deus, faz que a Tua palavra possa atingir os corações, ó Deus, e tocar profundamente nos corações. Faça um avivamento, Senhor, nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, na vida das nossas famílias, ó Deus. Faça isso pelo Teu poder, ó Deus. É o que clamamos ao Senhor de todo o nosso coração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma semana feliz, vitoriosa, uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus.